Olá, muito bem-vindos ao Memórias e Experiências, um programa de rádio, podcast, que trata de temas relacionados à universidade e seu impacto na sociedade. O nosso objetivo é mostrar projetos acadêmicos e serviços, dar espaço à comunidade universitária que produz e brilha. Esse programa vai poder ser assistido no YouTube, no podcast da Folha de Londrina e sintonizado também pela UEL-FM 107,9 MHz. Nós vamos destacar o Museu Padre Carlos Vaz, que é um órgão suplementar da UEL, responsável pela salvaguarda da memória e do patrimônio histórico de Londrina. O museu está fechado para visitas devido a obras de reforma desde o final do ano passado. E a expectativa é que o velho museu, vamos chamar de novo museu, porque museu não é velho, né? Ele possa ser aberto agora no final do ano, juntamente com o aniversário dos 91 anos de Londrina. E nós vamos receber a diretora do museu, professora Edmeia Ribeiro, e essa jovem querida Júlia Piovesan Pereira, que é bolsista de doutorado do NAP Conectando Memória e Inovação. Esse NAP reúne as universidades e seus museus e ele é responsável, entre outras coisas, por divulgar acervos virtuais de memória. Então, professor, eu quero dizer e citar Exupéry, né? Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo no meu ponto de vista e eu fico extremamente honrada por você iniciar esse belíssimo trabalho convidando e falando, né, e tratando sobre o Museu Histórico de Londrina, que é um órgão suplementar da universidade, que é uma potência, né, e está entre os mais visitados do Paraná. Então, assim, Isso que eu queria te perguntar, explicar para o pessoal o que que é um órgão suplementar da UEL, que nome complexo, né? O que que seria? pois é, eu acho que a Universidade Estadual de Londrina, ela é uma universidade excepcional. Excepcional em que sentido? Ela consegue realizar, né, com toda a efetividade, o tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Né, ensino a sala de aula, pesquisa são as pesquisas realizadas, né, por meio de iniciação científica, pesquisas dos laboratórios, professores, etc. E a extensão é, elas são constituídas principalmente a partir dos órgãos suplementares, porque é uma conexão direta entre a universidade e a comunidade. A extensão é isso, é você trazer a comunidade para dentro da universidade e vice-versa, Uhum. né. Então os órgãos suplementares, né, eles são espaços de extensão por excelência. E a Universidade Estadual de Londrina, ela é excepcional nesse sentido, porque ela é que, entre as universidades do Paraná, é a que tem mais órgãos suplementares. Na verdade, quando ela se constitui em 1970, 71, né, ela já se constitui com os órgãos, né? Ela é criada a partir da comunidade para dentro. Então, de fato, a Universidade Estadual de Londrina, né, ela se destaca nesse sentido. Os alunos que saem da universidade, eles passaram, né, pela pesquisa, eles passaram pelo ensino e eles, a sua grande maioria, pela extensão. Então, eles já saem com prática, eles já saem formados para além da teoria, para além da sala de aula. Para esclarecer também para o pessoal que está sintonizado, além do museu, a universidade tem o Escritório de Aplicação em Assuntos Jurídicos, o EAJ, tem a Casa de Cultura, com as suas divisões de canto coral, cinema, o próprio Ouro Verde, a Usuel, Orquestra Sinfônica. Então, são serviços que a universidade presta e que têm forte impacto na comunidade. E esse programa foi criado exatamente para isso, para tentar evidenciar esses serviços importantes que a universidade presta, tanto na área de, por exemplo, direitos humanos, na própria cultura, na salvaguarda da memória, daí o nome Memória e Experiências, né? São 14 órgãos São. suplementares. Temos muito assunto para falar. Quero te receber aqui também, Júlia. Mora alegria, você tão jovem. Explica para o pessoal o que que é esse NAP Conectando Memória e Inovação, por gentileza.
Bom dia, eu agradeço o convite para estar aqui hoje. E o NAP, a sigla, né, são Novos Arranjos de Inovação e Pesquisa, e são realmente arranjos que o governo do estado do Paraná encontrou para reunir diversos campos de pesquisa, né, professora? Isso. E então nós temos os arranjos do pessoal da agricultura, né, o pessoal da saúde, diversos aspectos, meio ambiente. E agora, no ano passado, né, eles lançaram no Paraná Faz Ciência um novo arranjo que é o de museus e inovação. Então, ele surge, né, com o objetivo de disponibilizar, de reunir esses museus universitários, né, que tem no Paraná, e disponibilizar esses acervos numa nova plataforma digital, que seria o Ômega, né, numa tentativa de reunir todos esses acervos em uma só unidade de informação. Só que para esse projeto se concretizar, tem muita coisa por trás, né? Então, para um acervo estar pronto para estar disponibilizado para o público em forma digital, ele precisa passar por um processo dentro das instituições, né? Então, é por isso que a professora sempre fala, né, que nós não temos funcionários, não temos pessoas o suficiente para processar todo o acervo que tem no museu. Então, o museu ele conta com acervo audiovisual, né? Então, imagens, som, DVDs, cassetes, vinis, um acervo tridimensional de objetos, um acervo de documentação, né? Jornais, periódicos, E o mapas. desafio é colocar isso tudo em plataforma digital. Exato. Isso. É. Então, os NAPs, eles têm essa especificidade, que é o suporte da inteligência artificial. Entendi. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Que idade você tem? Eu tenho 25 anos. Você é uma jovem doutoranda, então, né? Sim, eu iniciei o meu doutorado esse ano na USP, na Universidade de São Paulo. Concluí o meu mestrado pela UEM. Eu não tenho nenhuma formação pela UEL, né? Eu participei do primeiro processo de residência que o museu lançou pela Unespar, né? A RESTEC. Pelo REMUP, né? E foi a minha primeira experiência em um museu, porque, ao contrário aqui da UEL, a UEM não disponibiliza a matéria de museus dentro da sua grade, né? Uma coisa muito legal aqui no curso da UEL. E foi minha primeira experiência ali no museu. Eu estou ali desde 2022, então participei do processo de gestão. Atuei em quase todos os setores do museu, né? Agora eu estou fechando meu último setor, que é a documentação, minha primeira experiência nesse setor. E a gente sempre tira sarro que quem trabalha no museu faz um pouco de tudo, né? Um pouco de faz tudo. Trabalha com registro, trabalha com organização de acervo, trabalha Atende pessoas. atende público, atende pesquisador, né? Faz a inserção de acervo digitalmente, recebe alunos, então organiza exposições. É uma área onde a gente atua em diversos setores mesmo e tem diversas experiências, né? Realmente, memórias e experiências dentro do museu. Eu queria fazer uma pergunta aqui que a professora de Messa citou em um termo diferente, né? Nós falamos agora há pouco do NAP, Conectando em Memória e Inovação, vai ter o REMUP. Exato. Então, eu vou contar um pouco a história. Eu acho que é necessário historicizar o surgimento do REMUP para a gente entender o NAP e a RESTEC. Né? No ano de 2020, né, nós, diretores de museus universitários, fomos convidados pelo professor René Ramos, né, que foi coordenador da COSEM, que é o Conselho Estadual de Museus, né? Depois ele foi chamado pelo Aldo Bona para trabalhar na SET, né, com cultura e museus. Ele trabalha com cultura e museus hoje na sede. E em 2020, já no começo da pandemia, né, ele convidou então os diretores dos museus para conversarmos sobre a situação dos museus universitários. E naquele momento, nas nossas várias reuniões, né, a nossa grande questão, falta de funcionário, falta de recurso, falta de suporte, né? Então eram sempre as nossas grandes dores, né, dos museus naquele momento, ainda é um pouco, claro. Bom, o próprio Aldo Bona, né, secretário de Ciência e Tecnologia, participou das nossas reuniões e para ele nós apresentamos nossa maior dificuldade, falta de funcionário.
Bom, com isso, a REMUP foi criada, que é a Rede Estadual de Museus do Paraná, né, Museus Universitários do Paraná. Depois, com o tempo, foram agregados, né, foram somados, melhor dizendo, os centros de documentação e memória também, né. Mas por meio do REMUP, né, que, assim, foi lançado no dia 20 de setembro de 2021, né? A portaria é de 2021, mas a resolução depois, né, do REMUP a número 159 de 2024, né? Então, pelo REMUP, a nossa primeira ação conjunta, né, foi a criação, então, de residências técnicas, já que os concursos eles estão numa outra categoria, né, numa Entendi, outra questão. entendi. Então foi criada uma residência técnica, a Júlia que veio por essa primeira residência, né, hospedada ali na Unespar, em gestão e cultura, né. É um residente técnico que vem, fica por 2 anos no museu, né. Nós recebemos um segundo residente, e agora a terceira residência técnica vai ser via UEL, né, na área de arquivos e documentos, né, gestão de documentos, que o edital deve sair em breve, né. Eu entendi. Eh Muito bom, então explicado. A senhora queria colocar mais alguma coisa a respeito Não, do eu ia REMUP? dizer que o REMUP, então, quando surge o NAP, ele surge já a partir de Do Re toda essa discussão, de todo esse processo que deu início ao REMUP. Ótimo. Bom, eu queria falar especificamente sobre a reforma do museu, né, Sim. que isso atinge a todos os londrinenses. É sabido, daqui a pouco nós vamos dizer, do tamanho do público que o museu tem. Ele é um espaço fundamental no centro de Londrina, absolutamente bem localizado, um prédio belíssimo e de caráter histórico. Só o prédio já é uma salvaguarda da memória, não é? A ferroviária de Londrina, veja bem. E estamos em reforma, se não me engano, desde outubro do ano passado, Setembro. setembro do ano É. passado. Já completamos um ano, então, portanto, de reforma. Em que pé que está e, quando é obra pública, todo mundo quer saber. Termina quando? Bom, então a gente tem que falar sobre a característica dessa obra, em primeiro lugar. É uma reconstrução, eu gosto de chamar de construção, de uma infraestrutura elétrica. O museu, né, que é o prédio da antiga estação ferroviária, ele foi construído entre 1945 e 1950, foi inaugurado. Então, toda a infraestrutura elétrica é daquela época, né? E naquela época era o quê? Era uma estação ferroviária, o uso de energia elétrica era diferente e era menor, né? Passados tantos anos assim, né, hoje o museu continuava com essa mesma infraestrutura elétrica. Então, o que nós estamos fazendo agora é construir do zero, é reconstruir mesmo uma nova infraestrutura elétrica. Por isso a demora, né? Porque é como se você tivesse construído um prédio mesmo, construindo né, levantando as paredes e junto à infraestrutura. Bom, O prédio nós de 1930, 50. 50. 50 ele foi inaugurado. Iniciou a Mas construção acho em importante 45. dizer assim para a nova geração, né? Em 1950 não tinha ar-condicionado. Hum, E hoje as pessoas não vivem sem o ar-condicionado. Então, para você instalar um ar-condicionado que é 220, é, você precisa de fio e rede trifásica, olha só, hein? Então exatamente você isso. tem que alterar tudo isso num prédio de 1950. É É, isso mesmo que foi feito. também fiação para para-raio, É. né? E, O bom é e que a gente assim, vai ter assim um prédio antigo e que estamos, após essa reforma, não teremos uma experiência tão dolorosa como o que aconteceu com o Ouro Verde, né? Que acabou tendo aquele incêndio histórico, consumiu um prédio inteiro e que custou nada, nada, eu lembro direitinho, 16 milhões de reais para a reconstrução do Ouro Verde, né? Então é importante reformar. É mais barato, né, professora? muito mais barato, E porque nós estamos fundamental, né? fazendo de forma preventiva. E assim, você lembrou do Ouro Verde.
que também o incêndio teve a ver com infraestrutura elétrica. Sim. Mas a gente tem o Museu Nacional, a gente tem a Catedral de Notre Dame, Museu Nacional que você fala, aquele de São Paulo. de Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E o de São Paulo também, que O tem Museu da Língua Portuguesa, que fica ali no centrão de São Paulo. Outro caos, dia né? também, né, no auditório da PUC, em Curitiba. Enfim, nós temos diversos exemplos. Bom, aqui em Londrina a gente não queima mais museu, então, né? Não. Que bom, né, professora? Não. Fundamental. E quando termina essa reforma? Então, a previsão primeira era para setembro, né? É claro, teve um atraso. Nós estamos esperando que seja no final de dezembro, mais tardar em janeiro. E reabrindo para o público? Se for janeiro, é janeiro. Se a gente conseguir que seja em dezembro, que é o meu grande desejo, né? Reabre em dezembro mesmo. Com uma programação de aniversário. Com uma programação de aniversário. Na verdade, um presente, eu acho, que para a população londrinense, né? Nós fomos procurados pelo Marcelo Dantas, né? Que é um grande curador de renome internacional, que foi ele que trabalhou na reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, só para a gente ter uma ideia de quem é o Marcelo Dantas, né? Nós fomos procurados por ele porque a Companhia de Terras completa 100 anos nesse ano de 2025. E ela está fazendo, né, uma grande comemoração. E chamou, né, convidou o Marcelo Dantas para isso. O Marcelo Dantas, né, pensou em fazer o seguinte: ele está construindo 3 vagões que vão poder rodar pelas estradas, porque eles estão sendo construídos em cima de uma carroceria de caminhão. Então, e ele nos procurou porque ali o Museu Histórico é um espaço interessante para colocar essa exposição, né? Nós já olhamos o espaço, cabe certinho, e então vai ficar muito adequada. Para cada vagão desse, nós teremos a história do passado, do presente e do futuro, né? Principalmente a parte do passado, quase toda a documentação está sendo levantada no Museu Histórico de Londrina, né? A partir dos nossos acervos. E então é isso, vai ser uma exposição interativa externa, Itinerante, né? Itinerante. E a ideia é que o primeiro espaço no Paraná seja no Museu Histórico de Londrina, então em Londrina. Confirmado isso? Confirmado. Então a senhora está confirmando em primeira mão que teremos uma exposição dos 100 anos no aniversário de Londrina. 100 anos da Companhia de Terra Norte Paraná, no aniversário de 91 anos de Londrina. No aniversário eu não posso prometer. É o meu grande desejo, mas no aniversário eu não prometo. Bom, será um parabéns atrasado, mas muito bem justificado. Muito bem justificado. De qualquer forma. Né? Isso. Que bacana. Queria voltar aqui para a Júlia, depois a gente conversa mais sobre isso. Você falou que tem 25 anos, faz doutorado na área de museologia? Não, eu faço doutorado em história social. História. O que faz um jovem ser tão ligado ao passado? É interessante essa pergunta. Meus pais, inclusive, me fazem ela. Porque eu ouço os jovens eu trabalho na universidade, né? É tudo novo, né? É a inteligência artificial que ninguém sabe o impacto disso na sociedade ainda, né? E muito jovem ligado nos cursos mais concorridos da UEL. Mas eu acho sensacional ter um jovem ligado ao passado, né? Queria que você dissesse seu depoimento. Olha, eu acredito que para mim, eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre estive ligada à curiosidade. Então, foi a curiosidade o motor para minha ligação com a história. Eu sempre gostei de estudar história e de conhecer o passado, porque eu acredito que a nossa passagem na Terra, ela é muito breve. A existência do ser humano é muito breve comparada com a história e a idade do planeta. Então, eu acredito que o tempo que nós passamos na Terra pode dizer algo sobre a nossa vida. Então, dessa forma, eu sempre me liguei à história. Mas eu vejo no passado uma chance de se conectar com o presente, de olhar para trás e ver que nem tudo o que a gente tem é tão novo assim. Nem tudo o que a gente vive é tão novo, é tão inovador e não é uma ideia que só você teve, que só você pensou, né? A gente se liga ao futuro a partir do nosso passado e a partir do nosso presente. Então,
Nós acreditávamos nos anos 90 que talvez tivéssemos carros voadores em 2030, né? Que nós estaríamos num futuro meio distópico, né? E como nós estamos vendo, não é bem assim. Então, eu acredito que as nossas demandas do presente estão totalmente ligadas ao nosso passado e ao nosso futuro, né? O passado tem muito mais a revelar do que só histórias. Acho que a gente poderia errar menos, né, se conhecesse mais o passado, professora. Exato, né? Poderíamos errar menos. Ou errar diferente. Eu ia dizer das últimas vivências políticas, né, que estamos, pelas quais estamos passando. Quem Entendo, sabe se conhecêssemos mais o passado, fosse mais leve no presente sim, agora, né? sem dúvida. E também agora falando sobre, ainda disso que a Júlia falou, me chamou a atenção, pensar um formato digital para a história. Então, eu queria te fazer uma provocação. O bacana do museu não é ver ao vivo? E como assim que você vai pôr não perde um pouco a magia? Ou para alguns públicos, talvez assim, a questão da idade, né? Aquilo que é digital é mais real para alguma geração do que é para minha geração, eu sou de 1966, né? Então eu imagino isso, que a forma de você falar com alguns públicos talvez seja via mídia digital, não sei. Você pode explicar isso? Olha, é interessante, porque quando a gente fala em digitalização, a gente não está pensando em eliminar a experiência presencial de forma alguma, porque ela é extremamente diferente. Quando a gente fala em digitalização, nós pensamos principalmente na democratização do acesso à informação, que é extremamente importante por ser um espaço público. Todo mundo tem direito a isso, né? Todo contribuinte do estado do Paraná tem direito a esse acervo, a conhecer esse acervo, mas principalmente para facilitar a vida dos pesquisadores, né? Quem trabalha com pesquisa científica sabe que muitas das vezes os acervos dos museus, ainda mais museus de porte pequeno, não são digitalizados e não se tem uma real noção, uma real dimensão de que tipo de material e de que tipo de acervo esses museus têm. E quando a gente fala em pesquisador, é um museu de história, ele atende apenas historiadores? De forma alguma. Né? Então, ali no museu, nós temos acervo que leva pesquisadores da arquitetura, pesquisadores da geografia, pesquisadores da história, da arquivologia, da biblioteconomia, né? Então é um acervo, entre outros cursos, né? É um acervo extremamente plural. Então, esse tipo de informação precisa estar democratizada e precisa ser levada ao público, né? Isso é um projeto de na verdade, é um projeto internacional e eu acredito que o Brasil tem muito mérito nisso, porque se você for realizar pesquisas no âmbito da história, principalmente, em universidades internacionais ou em museus internacionais, boa parte do acervo desses museus não é digitalizado. Esses museus e esses espaços de memória não têm o seu acervo totalmente disponível, como o Brasil está fazendo atualmente. E eu acho que, somando ao que a Júlia está falando, a gente tem que também repensar o que é um museu na atualidade. Não é mais um gabinete de curiosidades, né? Não é só um espaço onde as coisas estão expostas ali. Os museus hoje, eles são múltiplos, né? Então, eles são exposições, eles são espaços, né, de pesquisa, né, com um acervo imenso. Eles são espaços de ensino, pesquisa e extensão, e eles são espaços de ação cultural. Então, a digitalização, né, e a divulgação e a conexão também, né, entre diversos acervos de outros museus e centros de documentação, né, é o que faz hoje dos museus algo muito belo, importante e prazeroso, né? E por falar em história, se você entrar no museu, eu queria te desafiar. Será que você vai se enxergar naquelas peças que tem ali? Professora, a pessoa vai se ver ali ou não? Sim, vai sim, Certeza, certeza, certeza. absoluta, absoluta. E não importa a idade. As pessoas mais velhas vão lembrar de quando elas desceram ali naquela plataforma, quando ainda era estação ferroviária, ou dos momentos que elas embarcaram, das pessoas que foram e não voltaram, né?
ou de quando elas pulavam a linha do trem para chegar até o centro da cidade. Na exposição histórica, né, que a gente chama de longa duração, vão encontrar um utensílio que tinha em casa, né, ou a alfaiataria que ela frequentava, assim, para dar alguns exemplos. As pessoas mais jovens, as crianças, né, elas ficam encantadas com tudo que vêem no museu, em especial com a locomotiva, né? Eles ficam, é uma grande alegria para eles poderem entrar dentro dos vagões, né? Ou até mesmo tomar o lanche lá nas mesinhas específicas, né, para que eles fiquem mais à vontade no museu. Conhecer os pés, né, o que é um pé de café, às vezes, se é época de plantação, de colheita do café, como que colhe, como que abana. Então, eles reconhecem o espaço também, né, sentem o espaço como deles, né. Podem correr pelo museu, tem uma plataforma imensa, podem correr pelo estacionamento, às vezes vão para lá para brincar de escorrega, né, botam um papelão lá em cima e saem escorregando na grama. Tudo isso é espaço de Tudo todos, isso é experiência. Que legal. Memória e experiência. experiência. Ô, Júlia, o que que te reconecta ou que te conecta ao museu? Olha, eu acho que a grande palavra, eu vejo muito no passado as nossas ligações com o presente. E a palavra ali no museu, para mim, é transformação. Quando as crianças entram ali, quando a gente faz monitoria com elas, elas veem as transformações no tempo, né? Tanto na utilização nos utensílios, a alteração nas profissões, né? Que tem uma parte da exposição que mostra, né? Alfaiataria, dentistas, barbeiros. Então, a transformação nas profissões e, principalmente, a transformação na cidade. Entender que a cidade não é estática, não é um local estático que passou por muitas transformações. E o próprio fato daquilo, do museu estar no que era uma estação ferroviária, no que foi uma estação ferroviária, conecta muito a essas transformações, né? Por não ser um lugar estático e ela ter passado por uma ferrovia e agora estar passando por um museu, né? E a chance daquela pessoa mais velha também ter acompanhado tanto a ferrovia quanto o museu. E a Edmeia, né, menciona essas atividades de lazer que podem ser feitas no museu, porque o museu, além de fruição, além de um espaço de fruição, é um espaço de lazer e é um espaço onde podem ser e são realizadas muitas atividades extras, né, que não são relacionadas diretamente com o espaço expositivo. Então, eu acho que a gente tem que Uhum. enxergar o museu das suas múltiplas maneiras e das suas múltiplas facetas. O museu não é um lugar só, o museu não está lá só por causa dos objetos, né? E o trabalho do museu, das pessoas que estão no museu, é justamente esse: conectar o passado à realidade presente dessas pessoas, né? Dar significado àqueles objetos, porque um objeto é só um objeto, ele só tem significado a partir do momento que a gente historiciza ele. Uhum. Então, eu acredito que todas essas coisas me ligam ao museu, porque é realmente um ambiente vivo, onde o seu trabalho não é só ver o passado, mas entender como o passado se relaciona e modifica o presente. Tem duas questões. Uma é uma curiosidade. A Júlia está falando do museu como um espaço múltiplo. Então, nós temos, né, as pessoas que vão olhar as exposições, apreciar. Nós temos também as pessoas que vão para lá para encontrar pessoas, marcam um encontro, ou que vão, pegam sua marmita, vão almoçar ali. Casais de namorado que vão utilizar os bancos ali da plataforma para ficar namorando no período em que pode. Vai muitos adolescentes das escolas, saem, vão por ali, se encontram ali no museu. Então ele não ele é um espaço múltiplo mesmo. Como ele fica aberto o dia todo, então são muitas pessoas, né, com diversos motivos, por diversos motivos passando por ali. Essa é uma questão. A outra questão que eu queria dizer sobre as crianças, né, que vão até o museu e como elas se identificam com o museu, por meio do projeto Conhecer Londrina, que é coordenado pela professora Eliane Candotti, muitas escolas sim, agendam e levam as crianças para o museu. E lá
eles veem o que eles estão estudando em sala de aula. Então a professora já trabalhou a questão do café, por exemplo, né, ou da ferrovia, ou alguma outra, né, algum outro tema, e eles chegam ao museu e eles veem concretamente aquilo que estava só na sala de aula. Eu acho que essa é uma questão interessante também para ressaltar. Eu vou pegar, só te falar rapidamente aqui, um cidadão dizendo que eu acho que a função do museu, na minha visão, ela está subestimada em Londrina. Vou me explicar. Se você pensar estrategicamente, a antiga ferroviária, Museu Histórico, em frente nós temos aquela praça belíssima que tem um chafariz Rocha Pombo. Rocha Pombo. Na sequência, você tem um museu que fica da Rua Sergipe, né? Vamos Então, já. ali você tem um espaço histórico maravilhoso. Adiante você vem ao calçadão e depois você vai ter a concha acústica. Nós temos equipamentos urbanos maravilhosos que muito londrinense, se você é londrinense, faz tempo que você não vem ao centro, preste muita atenção nesses equipamentos históricos. Eu vejo gente de Londrina gastando horrores para ir para, por exemplo, França. Você não vai para a França para comprar uma roupa ou um perfume. Você vai para ver um equipamento que tem lá, que é a Torre Eiffel. E nós temos coisas tão belas como, né? E que Sim, às vezes fica na paisagem, ninguém dá bola para aquilo, e a revitalização do centro de Londrina passa por tudo isso. sim. Como que você tem dois museus que ficam distantes 100 metros um do outro? Você tinha que ter uma passarela ali, você tinha que ter uma programação conjunta. Entende? É isso que vai revitalizar o centro de Londrina. Ninguém vai vir no sábado à tarde no centro de Londrina para tomar um café. Vem para tomar um café se tiver o que fazer alguma coisa ali. E isso passa, né, pela revitalização, é, pela valorização desses espaços históricos. Revitalizar o centro é valorizar os espaços históricos. Não adianta só colocar guarda. Então, acho que o prefeito Tiago Amaral, o secretário Marcão Careca, tinha que observar também esse tipo de coisa e todo mundo junto com a associação comercial para valorizar esse espaço enorme de Londrina. Acho que eu estou falando, na verdade, é uma ação cultural, uma ação de valorização da identidade de Londrina. É isso que vai fazer a gente ser mais forte. Não concordam comigo? Exatamente, não adianta ter só um museu onde as pessoas vão se encontrar, né, se encontrar que eu digo, se encontrar com a sua identidade, Sim. com a sua história, com as suas memórias, né, mas você tem razão, é um equipamento imenso, E o né. número que você me passou, que eu publicamos recentemente, em 2 anos o público do museu foi de 50 mil visitantes. Esse número que Somando você os tinha 2 me anos. passado. Isso, E pessoas de mais de 30 países, o que dá uma média de 2 mil visitantes por mês. O que é um bom exatamente. número, não é? Então, assim, é um bom volume de pessoas que vão ao museu e que a gente tem que considerar que tudo isso é movimento para o centro de Londrina. Exatamente, né. Eh, Principalmente agora, dezembro, janeiro e fevereiro, passam ali pelo museu, né, muitas pessoas de todos os lugares do nosso Brasil e de outros países. E essas pessoas não vão só conhecer o museu, porque aí tem o museu de arte, tem a praça, tem o centro ali onde tem a concha acústica, como você mencionou, a casa da criança, né, o bosque A também. própria Folha de Londrina, que nos abriga aqui, Exato, que é um prédio histórico do município, está exato. virando filme maravilhoso, Os né? Correios, né? Que teve que vir uma equipe de fora para resgatar aquele assalto ao Bom Estado, que vai falar, né? Que tem o Murilo Benício é, interpretando um jornalista sensacional, que eu tive a oportunidade de trabalhar lado a lado, Paulo Biratã. Quer dizer, então, assim, são pessoas de Londrina, é a história de Londrina que é muito forte e uma história recente, né? Esse assalto, eu era menino, eu estava no calçadão, eu vi aquele agito, eu não entendi nada. Eu tinha acabado de chegar em Londrina e vim para estudar e aquele assalto acontecendo, eu fiquei ali olhando de longe, depois que eu fui conseguir entender e outro dia pegar a edição histórica da Folha de Londrina. Quer dizer, isso vai virar filme, né? Quer dizer, nós temos muitas histórias para contar, né? E E a Londrina história viva de Londrina, né, professora?
E Londrina tem essa característica de registrar sua história e outras histórias. Você falou desse filme agora, né, que está sendo produzido. A gente não pode esquecer que nós temos muitos cineastas em Londrina, né, inclusive premiados. Então, Londrina tem essa característica de preservar as memórias, né, de contar a sua história por meio do audiovisual, né. É diferente se você pega outras cidades novas, jovens como Londrina, na região, não tem a quantidade de produção audiovisual que Londrina tem e que continua produzindo, né. Uhum. Então acho claro, desviei um pouquinho da questão, mas eu acho que a gente tem que registrar isso, porque essa é uma característica da nossa cidade. Nós gostamos de registrar as nossas memórias, a nossa história. Eu te cortei no momento, você quer resgatar a sua fala? Fui muito Eu mal. não, imagina, eu acho que essa reflexão que você trouxe é essencial, pelo fato de que o londrinense, mas eu acho que é uma coisa do brasileiro, consegue ver muito valor no equipamento cultural dos países estrangeiros, mas não consegue perceber e nem valorizar o potencial dos próprios, e nem enxergar em que ponto os nossos governos estão errando em não dar valor financeiro a esses equipamentos culturais, porque eles servem sim para a revitalização das cidades, né? Paris já fez isso com Pompidou, com uma região na França, né? Construindo um museu para restaurar. Mas esse tipo de restauração, né, do meio urbano com museus, com equipamentos culturais, exige financiamento e exige participação política. Não é só a intenção do museu, porque o museu precisa de um equipamento político mesmo, né, de força política, de financiamento para conseguir fazer esse tipo de revitalização. E isso é uma coisa que acontece em todo o mundo, revitalizar espaços urbanos por meio de equipamentos culturais, de museus, né? Guggenheim faz isso, o Pompidou fez isso, então são exemplos internacionais. Porque a solução me parece tão óbvia e barata. Por exemplo, bobão aqui pensando, eu vejo centenas de músicos estão abrigados na concha acústica. Nenhum óbice em levar um belo festival de qualquer ritmo que você quiser em Londrina, que você tem da viola caipira até o blues, porque tem, eu fui da área da música e sei que temos, poderia citar nomes aqui, não vem ao caso. E você pode fazer dentro do museu, né? Sim, E o museu é um equipamento maravilhoso. Você pode levar uma banda para tocar num lugar ali fechado, que é lindo ali, e isso poderia acontecer. E ali você vai ter numa área super bonita, que já liga com aquela praça iluminada e aquele chafariz funcionando. E ali e aquele equipamento funcionando, toda aquela iluminação e a coisa cultural acontecendo, o centro vai voltar a vibrar, não é? A solução da revitalização urbana de Londrina, do seu centro, passa pelos museus. É o Museu da UEL e o Museu Municipal nosso. E esse me ajude ao nome do museu. Antiga Rodoviária. O Museu de antiga Arte. Museu de Arte de Londrina. é projetado pelo Vila Nova Artigas. Exatamente, que é um prédio Pelo sensacional também. O museu histórico, ele é um espaço de ação cultural, né. Agora, com a reconstrução da infraestrutura elétrica, ele vai servir muito mais ainda, porque, como citou você, agora a gente tem certeza de que pode um equipamento de qualquer capacidade que a gente não corre o risco de um incêndio, alguma coisa assim. As tomadas trifásicas, né, essenciais. Aqui. Exato, mas o museu ele é um espaço, ele recebe. Muitos produtores culturais utilizam o espaço do museu, mas podia utilizar muito mais. Como você diz, esses festivais poderiam acontecer ali. Só que a gente tem que lembrar de uma questão, né? Um museu, para receber tudo isso, ele precisa ter recurso humano. Uhum. Recurso humano. Essa é ainda, né, para uma instituição que é pública, né, e as instituições públicas vêm perdendo, né, muito recurso e apoio do governo do estado, Uhum. né. O museu passa por essa questão também. Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro. Eu queria deixar um esclarecimento aqui para quem está nos acompanhando, que a questão de 4 anos, o governo estadual ele fez a chamada LGU, a Lei Geral das Universidades, e por essa legislação, que já existe, foi aprovada, sancionada pelo governo, então é lei,
né? Os órgãos suplementares e a UEL tem 16, ficaram de fora das estruturas das universidades. E com isso, a reposição de quadro, que já é um parto dentro da estrutura pública, né, do governo, de uma instituição que não existe dentro do organograma formal das universidades, a coisa se torna um parto somado a desafio e é quase uma coisa épica para você conseguir contratar quadro, né, professor? É mais ou menos assim, resumindo a história. Exato. Um paliativo para isso foi a Restec, como eu falei agora no começo, né? Mas o que os órgãos suplementares precisam, e aí não vou falar só do museu, eles precisam de quadro funcional e de pessoas eh, com, eh, com conhecimento para trabalhar, né, nos acervos, por exemplo, né? Nós temos 3 tipologias de acervo: audiovisual, documentação periódicos, hemeroteca e tridimensional, né? Se nós não temos os funcionários responsáveis, técnicos responsáveis, com curso, com especialização, com cursos técnicos, para trabalhar nesses acervos, um museu que não tem perde muito. E nesse caso, né, até agora a gente tem tentado levar, mas nós não temos esses funcionários. Assim como, né, uma quantidade maior para também trabalhar com a sociedade que nos procuram, os produtores culturais em especial. Uhum. Eu quero muito agradecer a vocês duas e depois de tudo que vocês disseram aqui, eu quero dizer o seguinte: a responsabilidade de vocês só aumenta, não é? Dado a um trabalho. Eu não falei que a UEL é gente que brilha? Eu quero agradecer e fazer um breve aqui relato aqui, apresentar as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, a coordenação da comunicação da UEL, na pessoa da jornalista Beatriz Botelho, a Adriana de Cunto, a chefe de redação da Folha de Londrina, que abriu esse espaço sensacional para que a gente pudesse fazer essa conversa. E ainda colocou a equipe competentíssima dela, que é a Patrícia Maria Alves, jornalista da Folha de Londrina, da Multi TV, uma menina super inteligente. Vou entrevistá-la aqui nesse espaço ainda, junto com Ana Luísa Barreto, que é jornalista também da Folha de Londrina e daqui da Multi TV, que nos ajudaram bastante para que esse projeto pudesse chegar até você. E aos colegas da coordenação de comunicação da UEL, o André Ridão, Moacir Ferri, Célio Costa e a Raquel Pimentel. Eu quero terminar também agradecendo demais a sua atenção, prometendo retornar em breve com uma boa memória, uma boa experiência, sempre dando uma dimensão da UEL, os seus serviços, seus projetos e a sua gente. Então, até um próximo encontro. Obrigado você pela atenção.